Olá, hoje nós teremos a aula sobre glicólise e fermentação. Essa é a nona aula da disciplina Bioenergética e Metabolismo, que é oferecida para o curso de Ciências Biológicas, modalidade médica da UFRJ. Nessa aula, nós estabelecemos três objetivos principais. O primeiro deles é entender a importância da transformação de glicose em piruvato, que compreende essencialmente as 10 reações dessa via metabólica. O segundo objetivo é entendermos como a glicólise contribui para a síntese de ATP. E o terceiro objetivo, nós vamos entender em que condições patofisiológicas a glicólise contribui de maneira muito importante na homeostase energética celular. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos começar a entender de que maneira como que a glicose ela é transformada nas moléculas de piruvato. A ideia da glicólise, na verdade, né, a fermentação, e principalmente a fermentação alcoólica, esse termo ele foi estabelecido há séculos atrás, e, na verdade, pelo pesquisador Thomas Willis, em que ele observou o mosto de fermentação de bebidas alcoólicas e nós vemos que durante a fermentação há intensa produção de pequenas bolhas, né? Como se aquela bebida ela fervesse, né? Daí vem o termo fermentar, né? Ferver, né? Então nós temos uma ideia muito clara da importância da fermentação como um processo industrial, não só de produção de bebidas, né? Vinhos, champanhes, cervejas, né? Aqui só para a gente pontuar que, na verdade, o processo de fermentação alcoólica ele é muito antigo e anda, né, o nosso entendimento desse processo, na verdade, caminha em paralelo com o desenvolvimento com a história da humanidade, né? Essa é a imagem de uma caverna na Armênia, chamada Arene 1, que é considerado onde tem os resquícios, que se consideram os resquícios mais antigos de vinícolas no mundo, há 4.100 anos antes de Cristo. Então o homem domina, já desde muitos anos, o processo de fermentação, e isso atrai, obviamente, todo o interesse por trás desse processo. Bom, como que a fermentação acontece, né? Que reações de fato ocorrem nessa via metabólica que resulta na produção de piruvato a partir de glicose, né? Então, nós vamos começar a ver nessa aula que a molécula de glicose é uma molécula muito importante para o metabolismo celular, vários, seja o procarioto, seja o carioto, né? E essa molécula de glicose, uma vez dentro das células, ela pode seguir diversos caminhos metabólicos, né? Nós vamos discutir hoje esse caminho aqui, né, que resulta na produção dessa molécula chamada piruvato. Então, a molécula de glicose, para ela ser convertida em uma molécula de glicose, ser convertida em duas moléculas de piruvato, é necessária antes, né, a primeira etapa, na verdade, é a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato. Né? Essa reação é uma reação, como nós vamos ver daqui a pouco, é uma reação de fosforilação mediada ou pela enzima hexoquinase ou pela glicoquinase. Tá? Então, isso compreende uma das possibilidades de metabolismo de glicose em células eucarióticas. Né? E qual o destino da molécula de piruvato? Né? Nós sabemos que a molécula de piruvato, ela, dependendo das condições ambientais, dependendo das células e da presença de oxigênio em mitocôndrias, essa molécula de piruvato ela pode ser convertida em acetilcoenzima A, né, pela reação da enzima do complexo enzimático da piruvato desidrogenase, né, nós vimos na aula do ciclo do ácido cítrico, e essa molécula de acetil-CoA, então, vai ser completamente descarboxilada e oxidada nas reações do ciclo do ácido cítrico, e os elétrons fornecidos por essa via
serão utilizados pelo sistema de transporte de elétrons para a produção de ATP na fosforilação oxidativa. No entanto, a molécula de piruvato ela também serve como um precursor na produção de aminoácidos. Nós vamos ver como isso acontece mais à frente nessa disciplina. E uma outra possibilidade é a molécula de piruvato ser reduzida a lactato, ácido lático, né? Apontando aqui um processo de fermentação lática, no caso de células que são capazes de realizar esse processo, enquanto que outros organismos convertem piruvato em etanol, né? Leveduras, por exemplo, são capazes de realizar a redução e a descarboxilação de piruvato em etanol. Existem outros destinos para a molécula de glicose 6-fosfato, voltando a ela aqui em cima, né? Ou seja, a glicólise não é o único caminho da molécula de glicose 6-fosfato. Nós vamos ver posteriormente que a glicose 6-fosfato ela pode ser utilizada, né, para a biossíntese de glicogênio, que é uma importante reserva energética de carboidratos, né, na síntese de glicogênio. E a glicose 6-fosfato ela também pode ser usada na produção de precursores de nucleotídeos e também poder redutor na forma de NADPH, através da via das pentoses fosfato. Tá? Mas essa são vias que nós vamos estudar mais à frente. Eu quero me concentrar aqui hoje nessa via metabólica glicólise. Ok? Bom, a primeira etapa no metabolismo de glicose na célula, na verdade, compreende o transporte dessa molécula do meio extracelular para o meio intracelular. Tá? E como isso ocorre? No caso de células em mamíferos, né, esse transporte é mediado por transportadores específicos, chamados transportadores de glicose ou GLUTs. Né? Então, esses transportadores são muito importantes e eles são amplamente distribuídos nos diferentes tecidos em mamíferos e eles têm uma regulação muito própria. Né? Nós sabemos hoje que esses transportadores de glicose que se localizam, eles podem se localizar na membrana plasmática das células, eles são capazes de, uma vez localizados nessa estrutura, eles são capazes de mediar o transporte de glicose do meio extracelular para o meio intracelular. Tá? Então, eles são capazes de transportar a glicose para o interior, para o citosol das células. No entanto, em mamíferos, em vários tecidos, esses transportadores de glicose eles não estão constitutivamente presentes na membrana plasmática das células. Há um controle da presença desses transportadores dependendo de alguns sinais. Por exemplo, a presença de insulina. Nós vamos discutir mais à frente nessa disciplina que a insulina é um hormônio que sinaliza alta concentração de glicose. Tá? Alta concentração de glicose no meio. Ou seja, a presença de insulina dá um sinal às células de que a concentração de glicose é muito alta no meio extracelular. O que ocorre nesse caso? Né? Então, na presença de insulina, a insulina se liga ao seu receptor, né? E uma vez ligada ao seu receptor, a insulina ela dispara uma cascata de sinalização. Então, aqui nós temos uma sinalização, né? Que faz com que os grânulos, vesículas contendo os transportadores de glicose, essas vesículas elas sejam transportadas para a membrana plasmática e esses transportadores de glicose, então, possam se localizar na membrana e transportar a glicose do meio extracelular para o meio intracelular. Tá? Então, essa é a situação que ocorre numa situação de alta glicemia. Né? Quando os níveis de insulina caem, quer dizer, quando que isso vai acontecer?
quando a concentração de glicose no meio diminuir. Ou seja, numa situação, por exemplo, de jejum. A concentração de glicose cai, os níveis de insulina caem, e qual a consequência? Né? A consequência é que esses transportadores de glicose que estão na membrana plasmática, eles serão transportados para vesículas. Né? Então, uma parte da membrana ela brota intracelularmente na forma de uma vesícula, contendo esses transportadores de glicose, de modo que esses transportadores, agora não mais localizados na membrana, contribuem para que não haja o transporte de glicose para o meio intracelular. Né? Então, esse controle é um controle muito importante, né, de transporte das vesículas para fora, quando a glicemia é alta, de modo a favorecer a entrada e preservar os níveis de glicose, reduzindo a quantidade de transportadores de glicose quando a concentração de glicose no meio extracelular não é alta. Né? Então, esse mecanismo é um mecanismo muito importante e nós sabemos hoje que existem várias isoformas, vários tipos de transportadores de glicose. Né? Eu destaco aqui alguns deles. Um deles é o GLUT1, que está presente em todos os tecidos mamíferos, né? Assim como o GLUT3 também. Né? E, por exemplo, o GLUT2. O GLUT2 é um transportador de glicose característico de células beta do pâncreas e do fígado. E reparem que esse transportador de glicose ele tem uma afinidade, né, uma constante de Michaelis que define a afinidade, né, pelo transporte de glicose, né, pela glicose e o seu transporte, bastante diferente. Nós vemos aqui o GLUT1 com um km de 1 milimolar de glicose, ou seja, em concentrações muito baixas de glicose, esse transportador já é capaz de efetivamente efetuar o transporte de glicose para o meio intracelular. Por outro lado, o GLUT2 ele tem um km muito elevado quando comparado ao GLUT1. Ou seja, a afinidade desse transportador é muito baixa, o que significa que o transporte de glicose no fígado e nas células beta do pâncreas só vai acontecer quando a concentração de glicose for muito elevada. Né? Nessa situação em que o transportador GLUT2 vai efetivamente contribuir para o transporte de glicose devido à sua baixa afinidade. Né? Essa é uma informação importante porque nós então começamos a compreender que existe uma preferência nutricional entre os diferentes tecidos devido a, por exemplo, né, nesse caso, a característica do tecido hepático e das células beta expressarem o GLUT2 de baixa afinidade como o principal mecanismo de transporte de glicose. Ou seja, em condições de normoglicemia, onde a concentração de glicose se mantém próximo da normalidade, que é em torno de 5 milimolar, né, esses transportadores GLUT2 não vão funcionar. O que significa que, em normoglicemia, nem o fígado nem as células beta usam glicose como principal fonte nutricional para atender às suas demandas energéticas. Vamos ver isso mais à frente no módulo 2, de que maneira esses tecidos obtêm a sua energia em condições normoglicêmicas. Bom, uma vez transportada a glicose para o citosol, independente do destino da molécula de glicose, a primeira reação que a glicose sofre no citosol é a sua fosforilação. Né? E uma vez fosforilada, né, essa molécula pode, como mencionado anteriormente, ela pode se encaminhar para diversos destinos. Né? Considerando daqui para frente agora o caminho da glicólise, nós vamos ver que, em linhas gerais, a glicólise ela compreende um conjunto de 10 reações que podem ser genericamente divididas em duas grandes fases. Tá? Uma primeira fase, chamada fase preparatória. Né? O que vem a ser essa fase? Nessa fase, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 reações. Nessas 5 reações, a molécula de glicose ela vai ser transformada
em duas trioses fosforiladas, ou seja, 2 carboidratos de 3 carbonos, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona fosfato. Ao longo dessas 5 reações, né, nós vamos ver que a primeira reação ela é uma reação em que há fosforilação de glicose em glicose 6-fosfato, e essa fosforilação depende, né, usa o ATP como doador de fosfato e energia. Além disso, nós vemos uma outra reação, né, essa primeira reação, então nós vamos ver daqui a pouco, ela é catalisada pela exo- ou glicoquinase, né? E nós vemos aqui, na terceira reação, novamente, o requerimento de uma molécula de ATP para a transformação de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Então, essa reação aqui ela é catalisada pela fosfofrutoquinase 1. Né? E, então, nós vemos que essa fase preparatória ela resulta, né, no investimento de energia. A célula gasta, para cada mol de glicose, não. Para cada mol de glicose, a célula gasta 2 moléculas de ATP, né? Para que essas 2 trioses fosfatos sejam produzidas. Nas 5 reações subsequentes, né, que definem a segunda fase, a chamada fase de pagamento, né, ou fase de geração de ATP e piruvato, nós vemos que 2 trioses fosfato, né, na forma de gliceraldeído 3-fosfato, essas 2 moléculas elas são transformadas em 1, 2, 3, 4, 5 reações em 2 moléculas de piruvato, e nós vemos que há ainda a produção de 2 moléculas de NADH, NAD reduzido, né, sendo, portanto, uma molécula transferidora de elétron e energia, né, na reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né? E nós vemos ainda a produção de dois ATPs nessa reação, catalisado pela fosfoglicerato quinase, e mais 2 moléculas de ATP na reação catalisada pela piruvato quinase. Tá certo? Então, nessa fase, veja, nós temos a produção de 4 moléculas de ATPs mais 2 moléculas de NAD reduzido para cada mol de glicose. Se nós considerarmos, né, que houve um investimento de 2 moléculas de ATP na fase anterior, né, nós vemos que o resultado final, né, o saldo líquido final da glicólise, são 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Certo? Então, essa, em linhas gerais, é a glicólise, e agora, então, nós vamos ver quais são, como é que essas reações ocorrem passo a passo. Tá? A primeira reação consiste na fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato. Essa é uma reação catalisada pela exo- ou pela glicoquinase. Tá? E ambas as enzimas, né, essas 2 enzimas são chamadas, têm nomes diferentes, porque a glicoquinase ela é uma enzima que tem uma afinidade muito maior por glicose do que qualquer outra exose, do que qualquer outro carboidrato, né? Enquanto que a hexoquinase ela é promíscua, ela tem uma afinidade relativamente alta por qualquer carboidrato, né? Mas ela é capaz de fosforilar a glicose. Mas reparem, ambas as enzimas usam o ATP como doador de energia e fosfato, né? Essa molécula de fosfato ela é adicionada, né, nessa posição, né, na posição 6, no carbono 6 da glicose. Então, essa hidroxila aqui, nessa posição, ela é trocada por um fosfato, né, e essa reação, então, ela produz glicose 6-fosfato e ADP. Tá? A próxima reação consiste na isomerização, né, na
transformação de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Né? Essa reação ela é catalisada pela fosfohexose isomerase. Né? Então, nós vemos aqui a mudança na estrutura, principalmente nessa região, aonde agora nós temos esse carbono 1 fora do anel cíclico do açúcar. Né? A próxima reação ela é catalisada pela fosfofrutossinase 1, e como toda sinase, né, ela é uma enzima que fosforila. Ela adiciona grupamento de fosfato usando ATP como doador de fosfato e energia. Então nós vemos que esse fosfato do ATP ele é transferido para essa posição da hidroxila no carbono 1. Nesse carbono 1 da frutose 6-fosfato, né, gerando ADP como produto e frutose 1,6-bisfosfato. Vejam que nesse caso a frutose 1,6-bisfosfato ela tem dois fosfatos ligados, né, que tem muitas cargas negativas aqui, né? E cargas negativas tendem a se repelir. Né? Então veja que essa molécula ela tem duas cargas negativas muito próximas que favorece a repulsão. Né? Então essa é uma propriedade que é aproveitada devido à sua estrutura química e as cargas, esse acúmulo de cargas negativas nessa molécula. Na próxima reação, que é catalisada pela enzima aldolase, né, o que a aldolase vai fazer, né, cargas negativas aqui, né, então a tendência de repulsão existe aqui. Então o que a aldolase vai fazer é quebrar essa molécula de frutose 1,6-bisfosfato, né, em duas trioses fosfato. Né? Então vejam, são duas moléculas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 carbonos. São duas trioses fosforiladas. Então, ela produz dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Reparem que essa quebra da molécula de frutose 1,6-bisfosfato, ela não é uma quebra homolítica, ou seja, ela não produz duas moléculas iguais. Né? Ela produz uma cetona e um aldeído. Tá? Bom, mas essa discrepância estrutural entre essas duas moléculas ela acaba sendo resolvida na próxima reação, né, catalisada pela triose fosfato isomerase. E a triose fosfato isomerase, o que ela vai fazer? Ela vai converter a molécula de dihidroxicetona fosfato, ou seja, ela vai converter a cetona em uma carbonila aldeídica, né? Na forma de glicerol fosfato. Então vejam, até esse momento o que nós temos? Nós temos que ir para uma molécula de glicose, né, através das 5 primeiras reações, nós temos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Então, nessa fase, então, nessa etapa, nós já passamos as 5 primeiras reações, ou seja, aquela fase de investimento energético. Né? E agora, a partir dessa reação, nós vamos ver como que as células conseguem aproveitar a energia na forma de gliceraldeído 3-fosfato para a produção de ATP. Né? Nesse ponto, é importante destacar uma observação absolutamente crucial realizada por Arthur Harden e William John Young, ainda no início do século XX, em que eles demonstram em leveduras, né, que a fermentação mensurada aqui através da produção de dióxido de carbono, tá? Isso porque a fermentação alcoólica em leveduras, né, como eu mencionei, né, 1 mol de glicose produz, né, 2 moles de piruvato, e esses 2 moles de piruvato produzem 2 moles de etanol. Né? A questão é que piruvato é um ácido de 3 carbonos e o etanol é uma molécula que tem 2 carbonos, ou seja, há uma descarboxilação
na conversão de piruvato em etanol. Essa descarboxilação é o que Harder e Young mensuraram aqui nesse experimento, né? Então, o que Harder e Young observaram é que, na ausência de fosfato no meio, a taxa de fermentação ela acontece numa velocidade muito baixa. Quando eles adicionam fosfato inorgânico ao meio, eles observam que a taxa de fermentação aumenta muito, até o momento em que, quando o fosfato se esgota, a taxa de produção, a taxa de fermentação reduz. Se o fosfato é adicionado novamente, a taxa de fermentação volta a crescer. Então, com isso, Harder e Young demonstram claramente que a fermentação, ou seja, a glicólise, é uma via metabólica que é dependente de fosfato. Por que o fosfato é importante na glicólise, né? Então, aqui nós vemos que nessa etapa, né, então, a conversão de gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato, né, essa reação é catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela é uma reação em que há adição de fosfato inorgânico na estrutura, né, nessa posição, na estrutura do gliceraldeído 3-fosfato. E, além disso, essa molécula de fosfato ela é adicionada e a molécula de gliceraldeído 3-fosfato é oxidada. Então, esse elétron, né, na forma de hidrogênio, ele é removido de modo a reduzir uma molécula de NAD em NADH. Então, a dependência de fosfato da glicólise, ela se dá essencialmente por conta dessa reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, essa reação, nós vemos que é uma reação que ela se caracteriza por uma fosforilação oxidativa, né? Uma fosforilação oxidativa catalisada por uma única enzima em uma única etapa, né? Bom, na próxima etapa, a molécula de 1,3-bifosfoglicerato ela vai ser convertida, né? Então, 1,3-bifosfoglicerato vai ser convertido em 3-fosfoglicerato pela enzima fosfoglicerato quinase, né? E essa molécula de fosfato da posição 1, ela vai ser transferida para uma molécula de ADP, produzindo então a primeira molécula de ATP da glicólise, né? Então, a fosfoglicerato quinase transfere o fosfato da posição 1 para o ADP, formando o ATP, e o 1,3-bifosfoglicerato defosforilado a enzima produz então 3-fosfoglicerato. Não. A próxima etapa, a molécula de 3-fosfoglicerato, ela vai sofrer uma transferência, uma mudança de posição do fosfato da posição 3 para a posição 2 aqui. Então nós vemos que aqui esse fosfato ele é transferido para esse carbono na posição 2, né, gerando então 2-fosfoglicerato. Essa reação ela é catalisada pela fosfoglicerato mutase. A penúltima etapa, a penúltima reação da glicólise, então, consiste na desidratação de 2-fosfoglicerato em fosfenolpiruvato. A reação essa é catalisada pela enzima enolase. O que a enolase faz, então, uma reação de desidratação, removendo uma hidroxila e um hidrogênio, né, do carbono 1 e do carbono 2, do carbono 3 e do carbono 2, né? Então, sai uma molécula de água e esses dois carbonos, então, eles passam então, a ser ligados por uma dupla ligação, caracterizando então o fosfenolpiruvato. Por fim, na última reação da glicólise, a enzima piruvato quinase, ela vai transferir o fosfato da posição 2 do fosfenolpiruvato, ela vai transferir esse fosfato para a molécula de ADP, gerando ATP.
e piruvato, a forma defosforilada de fosfenolpiruvato. Tá? Bom, então nessa etapa o que nós temos? Nós temos então no final que para 1 mol, né, 1 mol de glicose, nós temos a produção de 4 moles de ATP, 2 moles ATP, 2 moles de NADH e 2 moles de piruvato. Tá? Lembrando que houve o investimento, né, de 2 moles de ATP no início, na primeira fase da glicólise. Então, gerando como saldo final, né, um saldo líquido de 2 ATPs, né, 4 menos 2, 2 ATPs, 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de piruvato. Tá? Como é que é? Bom, então a energia, no final das contas, a energia que era mantida na estrutura química da glicose, ela agora é transferida para principalmente essas 3 moléculas, né? Isso considerando que o piruvato ainda pode ser descarboxilado oxidativamente nas reações do ciclo de Krebs, né? E gerar ainda mais ATPs na fosforilação oxidativa. Tá? Então essas 3 moléculas são moléculas dotadas de alta energia livre ainda. Como é que é o perfil termodinâmico da glicólise? Né? Como é que a gente pode observar e avaliar as variações de energia livre ao longo das 10 reações da glicólise? Né? Então, se a gente observar aqui nesse gráfico, né, o conteúdo total de energia livre padrão, né, energia livre de Gibbs, ao longo das 10 reações da glicólise, né, ou seja, da glicose até piruvato, veja, né, nós vemos que nas primeiras 5 reações, 4, 5, né, nas primeiras 5 reações aqui, o que nós vemos? Nós vemos um aumento da quantidade de energia livre dos intermediários. Isso ocorre porque, lembrando que na primeira reação catalisada pela hexoquinase, né, nós temos o investimento de uma molécula de ATP para a fosforilação da glicose, então a molécula de glicose 6-fosfato ela tem uma energia livre, um conteúdo de energia livre maior do que a glicose. Né? Nessa segunda etapa, nesse degrau, né, termodinâmico, nós vemos que há novamente um investimento de uma molécula de ATP, graças à atividade da fosfofrutaquinase, né, que fosforila frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Né? Então, nessa primeira fase, nós vemos que o conteúdo energético desses intermediários ele aumenta um pouco. Né? E na segunda fase da glicólise, né, nas 5 reações subsequentes, nós vemos que há a produção de uma molécula de NADH, né, e isso fruto da reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, aquela mesma enzima que depende de fosfato. Né, a gente vê uma grande variação de energia livre, né, que foi utilizada para a produção de NADH. Então, parte dessa energia aqui ela foi usada para reduzir NAD em NADH. Nessa outra etapa aqui, né, nós vemos que essa reação catalisada pela fosfoglicerato-quinase, né, nessa reação, né, a enzima produz ATP, né, na reação de defosforilação de um 3-bisfosfoglicerato em 3-fosfoglicerato. Essa grande variação de energia livre ela é utilizada na produção de ATP. Isso obedecendo à primeira lei da termodinâmica. A energia não se perde nem se cria, ela se transforma. Né? Então, nós temos aqui exemplos de transformação de energia química em energia química. Né? A primeira lei da termodinâmica está sendo obedecida aqui. Né? E na última etapa, na última reação, na reação catalisada pela piruvato-quinase, nós vemos também uma grande variação de energia livre, né? E que é utilizada também para a produção de ATP. Então, nós vemos que a maior
das variações de energia livre que ocorrem ao longo da glicólise seja aumentando o conteúdo energético, né, nas cinco reações iniciais. E na redução do conteúdo energético desses intermediários, nós vemos que moléculas de ATP ou NAD estão sempre envolvidos aqui. Então, a energia ou é usada do ATP para aumentar o conteúdo energético dos intermediários, ou a energia livre dos intermediários é usada na produção de NADH ou ATP. Tá? Então, essa é uma lógica metabólica que é relativamente conservada, né, ao longo das vias metabólicas. A gente vai ver isso, né? Reações que produzem ATP necessariamente vão ter variações de energia livre consideráveis nos intermediários envolvidos na reação. Isso é um paradigma que é conservado em outras vias metabólicas. Essa não é uma característica única da glicólise. Bom, a glicose ela foi convertida a piruvato, né, até esse momento, né, e nós vimos que essa reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né, a enzima que produz um 3-bisfosfoglicerato a partir de gliceraldeído 3-fosfato, né, essa reação ela utiliza não só fosfato, mas ela depende de NAD oxidado. Isso porque essa reação ela promove uma oxidação da molécula de gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, esse hidrogênio ele precisa ser removido da molécula utilizando então NAD oxidado como aceptor de elétrons, produzindo NADH. A questão é que a glicólise ela é uma via metabólica essencialmente citosólica. Ela é uma via que, na maior parte dos casos, as reações elas vão acontecer no ambiente citosólico. E no ambiente citosólico, né, como a glicólise ela vai acontecer continuamente, né, no citosol, essa reação ela vai requerer um fornecimento de NAD oxidado constante. Sem o fornecimento de NAD+, essa reação aqui corre o risco de não acontecer. Então, de modo a evitar com que a reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase seja limitada, existem mecanismos que conseguem converter NAD reduzido em NAD oxidado novamente. Tá? Como que isso acontece? Né? Então, nós sabemos que existem algumas formas do NAD reduzido, produzido pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ser transformado novamente, ser reoxidado em NAD+. E com isso manter a glicólise funcionando. Uma dessas vias, né, quer dizer, na presença de oxigênio, né, e considerando uma célula com mitocôndria, o piruvato ele vai ser descarboxilado oxidativamente nas reações do ciclo de Krebs. Então eu não vou mencionar esse caso. Eu vou mencionar esses dois casos à esquerda. Né? Nós vimos o caso das leveduras, né, em que a molécula de piruvato ela sofre uma descarboxilação redutiva. Né? Veja, a molécula de piruvato, nas leveduras, ela sofre uma descarboxilação em acetaldeído, e a molécula de acetaldeído, por sua vez, ela é reduzida a etanol. Essa redução ela é feita às custas da oxidação de NADH em NAD+. Né? Então, essa é uma via fermentativa, né? Uma fermentação que acontece usando NADH citosólico. Né? Então, essas transformações elas vão acontecer essencialmente no citosol das células. Então, aquela molécula de NAD+, necessária para a reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela é regenerada, por exemplo, na fermentação alcoólica, né, que ocorre nas leveduras. Tá? No caso de vertebrados, mamíferos, de uma maneira geral, a conversão, a regeneração de NAD oxidado, ela se dá essencialmente através da conversão, da redução de piruvato em lactato, em uma reação catalisada pela enzima lactato desidrogenase. Né?
Nessa reação, a lactato desidrogenase, então, reduz a molécula de piruvato utilizando elétrons a partir do NADH. Então, nesse caso, a molécula de NAD+ produzida, ela vai ser utilizada novamente na glicólise, na reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Né? Então, as vias fermentativas, de uma maneira geral, seja na levedura, seja em vertebrados, através da lactato desidrogenase, as vias fermentativas elas cumprem um papel de modo a garantir o fornecimento de NAD oxidado constante para a glicólise, para a reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Né? Então, nesse caso, as vias fermentativas elas vão permitir com que o NAD+, gerado pelas suas vias fermentativas, possa manter a reação dessa enzima, dessa etapa da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase funcional. Bom, aqui no caso, etanol, mas poderia ser lactato, o lactato como produto final da fermentação em vertebrados, em mamíferos. E qual o destino dessa molécula de lactato, uma vez produzida? Então, nós sabemos agora que a molécula de glicose, que é utilizada pelas células eucarióticas, ela precisa ser transportada para dentro dessas células através dos transportadores de glicose. Uma vez dentro das células, a glicose ela é transformada em 10 reações em piruvato, em 2 moléculas de piruvato, gerando, no saldo líquido final, 2 moléculas de ATP. Se, nesse caso, nós temos o fornecimento de oxigênio suficiente em uma célula que possua mitocôndria, essas moléculas de piruvato elas são transportadas para a mitocôndria, são totalmente convertidas em CO2 e água, produzindo em torno de 36 moles de ATP por mol de glicose oxidada, e as moléculas de CO2 produzidas serão transportadas para fora das células na forma de bicarbonato e cai na corrente sanguínea. Se nós considerarmos, no caso de uma célula que não possua mitocôndria, ou no caso da célula possuir mitocôndria, mas ela não tiver o aporte de oxigênio suficiente, as moléculas de piruvato serão reduzidas a lactato pela ação da lactato desidrogenase, e essa molécula de lactato ela vai ser transportada para fora das células através de transportadores específicos, e o lactato, então, é excretado para fora, caindo na corrente sanguínea. Então, em muitas situações metabólicas, por exemplo, condições onde a mitocôndria não estiver funcionando corretamente, a fosforilação oxidativa se encontra comprometida, ou o aporte, o fornecimento de oxigênio se encontra comprometido, os níveis de lactato plasmáticos aumentam bastante, como uma forma das células manterem a sua demanda energética utilizando a glicólise como principal via metabólica. Bom, falando um pouco sobre o rendimento energético da glicólise, nesse momento, então, nós sabemos então que a glicólise, nas suas 10 reações, então, elas produzem 2 moles de NADH e saldo líquido de 2 moles de ATP por mol de glicose. E comparado, quando a gente compara esse rendimento energético com o rendimento energético, por exemplo, considerando a oxidação completa das moléculas de piruvato em acetil-CoA e a oxidação, por sua vez, completa através das reações do ciclo do ácido cítrico, nós vemos que o rendimento energético, principalmente na forma de ATP da glicólise, em relação à fosforilação oxidativa, o seu rendimento é muito menor. Pelo menos 15 vezes menos eficiente, quer dizer, a glicólise. O que introduz uma questão importante, ou seja,
no caso das células que não têm mitocôndrias funcionais ou que elas experimentam de alguma maneira uma privação de oxigênio que as tornam incapazes de realizar todos os processos de oxidação dos nutrientes, as células só vão ter a glicólise como via metabólica capaz de gerar o ATP necessário. Então, nós vamos discutir daqui a pouco que essa menor eficiência da glicólise em produzir ATP, ela é compensada por um aumento da capacidade da produção, um aumento da capacidade e da velocidade da glicólise para gerar ATPs de uma maneira mais rápida. Tá? Então, essa é uma característica que ocorre nessa via metabólica. Né? Bom, então nós já esgotamos os dois primeiros objetivos e agora a gente vai entender, então, em que condições, né, as patofisiológicas, a glicólise ela contribui de maneira efetiva para a homeostase energética celular. Né? E nesse ponto é absolutamente crucial mencionar as grandes contribuições feitas por esse pesquisador francês chamado Louis Pasteur. Né? Então, Pasteur foi um pesquisador, um cientista eminente, né, que fez contribuições seminais para a ciência e para a química em particular. E ao longo dos seus estudos, ele descobre que, através da observação de mosto de fermentação do vinho, né, e o racional, quer dizer, a motivação do Pasteur estudar o vinho era basicamente por conta de um problema que a produção de vinho ocorreu na França no século XIX, e Pasteur, como cientista eminente, foi chamado para tentar resolver o problema, né? O que estava acontecendo com a qualidade do vinho francês que ele deteriorou de maneira importante. E o que Pasteur observa, a primeira coisa que ele fez foi observar, então, no microscópio, um mosto de fermentação do vinho. E ao observar esse mosto, o que ele observa são vários glóbulos que se dividem e glóbulos que se mexem continuamente, né, nesse mosto. Né? Então, esse é um desenho original dele, desses glóbulos presentes no mosto de fermentação. E numa das suas descobertas mais importantes, Pasteur vai, então, observar qual a taxa de fermentação, né, a fermentação alcoólica, nesse caso, nas leveduras, né, medida pela taxa de produção de CO2 ao longo do tempo, pelas glóbulos, né, porque hoje nós sabemos que são leveduras, né, pelas leveduras na ausência de ar e na presença de ar. E Pasteur, então, observa que a taxa de fermentação das leveduras na ausência de ar, ela é muito maior do que nas leveduras mantidas na presença de ar. Então, com isso, Pasteur não só observa que é possível manter, a vida pode existir sem ar, né? Ou seja, a teoria vitalista, né, reinante até então, ela foi questionada, né, porque ela propunha que para haver vida tinha que ter ar, né, e Pasteur mostra que não. Os glóbulos estavam vivos aqui, na verdade, mais ativos até do que na presença de ar. Né? Mas Pasteur mostra que é possível manipular a eficiência, né, da fermentação simplesmente mudando a composição do ar. Quer dizer, se você tira o ar e particularmente o oxigênio, as células vão aumentar a sua capacidade fermentativa. Né? Então, a fermentação ela pode ser estimulada pela hipóxia ou anóxia, ou seja, pela baixa quantidade de oxigênio disponível no meio. Essa característica, né, a esse fenômeno, né, foi chamado de efeito Pasteur. Ou seja, o efeito Pasteur nada mais é do que um aumento da taxa de fermentação na hipóxia ou anóxia. Né?
O interessante, ao longo dos anos, foi observar que o fenômeno do efeito Pasteur ele não é restrito às leveduras, né? E nós podemos observar aqui nesse exemplo, em que a taxa de consumo de glicose de uma linhagem tumoral, né? Essa é uma linhagem de câncer, em normóxia, né? Ou seja, em tensões de oxigênio normais, nós temos esse valor de taxa de consumo de glicose. Nós vemos que se essas células elas saem da normóxia e são mantidas em hipóxia, nesse caso aqui, né? Ou seja, em uma baixa concentração do oxigênio, veja o que ocorre com a taxa de captação e metabolismo de glicose. Ela mais do que dobra, né? Então, esse novo patamar aqui, na verdade, essa variação na taxa de consumo de glicose, ela é conhecida como efeito Pasteur. E o efeito Pasteur, na verdade, nada mais é do que um efeito compensatório, né, das células quando elas são expostas a uma privação de oxigênio, né, como nesse caso, na hipóxia. Como as células são privadas de oxigênio, a fosforilação oxidativa ela não consegue acontecer, né? Então, elas não conseguem produzir ATP através da fosforilação oxidativa. No entanto, a demanda energética dessas células elas continua existindo. As células vão precisar continuar produzindo ATP, né? Nesse caso, que via metabólica vai predominar nessa situação de modo a manter a demanda energética da célula? Nada mais do que a glicólise, né? O problema é que a glicólise ela tem um rendimento energético muito baixo, né? São só 2 ATPs por mol de glicose, né? Enquanto que a fosforilação oxidativa em torno de 30 ATPs, né? Bem mais, né? Então, qual a resposta que essas células que experimentam a hipóxia adotam, né? Que mecanismo ela vai utilizar para manter a sua demanda energética? Ela vai aumentar a taxa de produção de ATP via glicólise, para tentar aumentar o fornecimento de ATP de maneira equivalente a tentar se aproximar da quantidade de ATP produzida pela fosforilação oxidativa, né? Claro que o rendimento termodinâmico não vai mudar. Isso não significa dizer que o rendimento total, né, da conversão de glicose a piruvato via glicólise, ele vai chegar em torno de 30 ATPs por mol de glicose. Não, não é isso. Isso significa dizer que a velocidade, ou seja, é uma solução cinética aqui no caso, né? A velocidade de conversão de glicose a piruvato ela vai aumentar para compensar a menor eficiência da glicólise, né? Além dessa característica, né, então as células, em condições normais, né, essas situações de transição de normóxia, né, para hipóxia, ela pode acontecer naturalmente nas nossas células, né? Por exemplo, né, quando a gente vai realizar um exercício de contração muscular, numa corrida, por exemplo, né, intensa, nós temos basicamente um problema de oferta de oxigênio. Quer dizer, quando a gente vai fazer um exercício físico intenso, mas de curta duração, a quantidade de oxigênio que os nossos pulmões conseguem entregar ao sangue, né, às hemácias, e as hemácias entregarem esse oxigênio para os tecidos, não é suficientemente rápido para atender a demanda das células musculares, né? Então, nesse caso, as células musculares elas vão experimentar um período de hipóxia transiente, local e temporário, né? Então, nós podemos ver aqui que existem, né, isso é um exemplo que eu vou trazer para vocês, de que existem 2 tipos de fibras musculares básicas, né? As fibras musculares de contração lenta, né, são fibras musculares ricas em mitocôndrias e são particularmente importantes na oxidação completa dos nutrientes, né? Então, são fibras que são ricas em mitocôndrias e são capazes de oxidar, de realizar fosforilação oxidativa, né? Por isso elas são escuras, né, nessa histologia.
E elas são bem diferentes das fibras de contração rápida, que são fibras musculares que têm poucas mitocôndrias e são fibras que dependem basicamente do metabolismo fermentativo, né? A glicólise, a fermentação lática, são vias que vão ser dominantes nessas fibras musculares, né? Bom, se nós considerarmos, nesse caso, né, uma realização de um exercício físico, né, em diferentes tempos, né, ao longo do exercício físico, nós vemos que a taxa de captação de glicose, né, mostrada aqui nesse gráfico, nessa linha tracejada, nós vemos que a taxa de captação de glicose aumenta muito inicialmente, após o início do exercício físico, e depois a gente vê que essa taxa de captação de glicose ela vai diminuindo um pouco. Repara que nos primeiros minutos desse exercício físico nós temos um aumento enorme da produção de lactato que depois vai diminuindo, né? Ou seja, o que ocorre é que nessa primeira fase aqui nós temos uma contribuição muito maior da fermentação, né, de glicose a lactato, ou seja, aqui nós temos 2 ATPs como saldo final, né? Por isso a taxa de captação de glicose e produção de lactato é tão alta, né? Seria um equivalente ao efeito Pasteur aqui no caso, né? Enquanto que em períodos, né, a partir talvez, né, desse ponto aqui, né, de meia hora, nesse exercício físico em particular, daqui para frente, o que a gente vê é que a taxa de metabolização de glicose e produção de lactato diminui, né? Ou seja, nesse caso aqui, nós temos como via preponderante a fosforilação oxidativa como mecanismo principal de produção aqui, considerando a glicose, né, lá em torno dos seus 30 moles de ATP por mol de glicose oxidada. Ou seja, nesse caso não há necessidade de converter e metabolizar muitas moléculas de glicose, porque a oxidação de uma molécula só de glicose a CO2 e água produz muito mais ATP do que na fermentação. O rendimento energético é muito maior na fosforilação oxidativa, né? Se nós considerarmos, então, se a gente der uma olhada um pouco diferente nesse mesmo modelo, né, o exercício físico, né, que tipo de nutrientes as células musculares usam ao longo do exercício físico, né, nós vamos ver que essas células elas não usam somente glicose, né? Então, a contribuição de diferentes mecanismos que produzem ATP ao longo do exercício físico, né, nós vamos ver que nos primeiros segundos de contração muscular, nós vemos que o mecanismo principal de regeneração de ATP é o sistema da creatina quinase, né? Lembrando que a creatina quinase é aquela enzima que converte fosfocreatina e ADP em ATP mais creatina, né? Essa é a reação catalisada pela creatina quinase. Então, nos primeiros segundos, essa enzima ela consegue rapidamente regenerar os níveis de ATP, de modo a sustentar a contração muscular e manter os níveis de ATP estáveis. Lembrando da nossa terceira aula, em que a gente discutiu que, mesmo em situações de alta demanda energética, os níveis de ATP eles são preservados em situações normais, né? Então, isso explica, esse mecanismo aqui explica por que a homeostase energética ela é mantida. Repara que, rapidamente, nos primeiros segundos, nós vemos uma outra contribuição aqui, de um outro processo, né? Que é um processo de curto prazo, né? Rápido, que é a glicólise, né? A fermentação, ou seja, isso aqui, no caso, reflete a produção de lactato, né? A fermentação lática que vai ser ativada em sequência, repara, bem antes dos níveis de fosfocreatina se esgotarem completamente, né? Então, aqui nós temos glicólise, né, e fermentação. E, em um período mais tardio, né, nós vemos aqui a contribuição da oxidação completa, né, da conversão completa de glicose
a CO2 e água, né, que é catalisado, né, no conjunto final, né, global das reações do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa em períodos mais tardios, né. Então nós vemos que há uma hierarquia, né, de processos que vão se sobrepondo inicialmente e substituindo os processos que vão sendo ativados de modo a manter o fornecimento de ATP, garantindo assim então a homeostase energética. Em situações patológicas, né, nós sabemos que, por exemplo, né, um exemplo que eu vou trazer aqui, quando nós temos a obstrução de um vaso sanguíneo, né, a formação de um trombo, né, representando um sítio de oclusão do vaso sanguíneo, por exemplo, no coração, em que o fluxo de sangue, né, portanto, de oxigênio e nutrientes, vai ser comprometido, né, por conta da obstrução de um vaso. Isso vai gerar uma zona de hipóxia na região do tecido que é subjacente a esse vaso. Quer dizer, essa região, que tipo de metabolismo essas células cardíacas vão realizar para se manterem vivas, né? Só há uma saída aqui, né? Aqui é a produção de lactato via fermentação lática, né? Glicólise, essencialmente pela privação de oxigênio, né? Então seria um exemplo, né, de efeito Pasteur, né? Não só, então isso caracteriza os chamados eventos isquêmicos, né? Eventos isquêmicos, né? Ou isquemia, né? A isquemia, ela representa, na verdade, esse processo de obstrução, né? Oclusão de um determinado vaso que impede a passagem de nutrientes e oxigênio, né? Além da isquemia, uma situação patológica, nós sabemos também que o metabolismo de glicose, particularmente a glicólise, ela é muito alterada nos tumores, no câncer, né? E, nesse sentido, é impossível não mencionar a contribuição seminal desse pesquisador alemão, chamado Otto Warburg, que foi prêmio Nobel, foi indicado ao prêmio Nobel 2 vezes. Ele foi premiado uma vez, a segunda vez ele acabou não recebendo o prêmio, né? E Otto Warburg, dentre as suas contribuições seminais, ele observa que a taxa de respiração de células tumorais no câncer é muito menor do que células de tecidos normais. Além disso, Otto Warburg observa que a taxa de produção de ATP em condições anaeróbicas, né, se a célula for mantida na presença de nitrogênio, por exemplo, né, então aqui o que ele está medindo é a taxa de produção de ATP via fermentação, né? Veja o que ele observa, a taxa de produção de ATP via fermentação ela é muito maior do que em células normais. Essa observação levou Otto Warburg a propor a ideia de que células, parte do programa, né, da reprogramação genética que ocorre no câncer, se dá através de uma mudança do metabolismo energético dessas células para um fenótipo mais fermentativo, né? De fato, quando nós observamos aqui, por exemplo, né, aqui nesse lado, a PO2, né, a tensão parcial de oxigênio, e nesse lado aqui o pH, né? Então, essa linha vermelha aqui representa o pH e a linha verde representa a PO2. Se nós considerarmos uma massa tumoral, não, um tumor, né? Então, aqui nós temos um tumor. Então, nós temos uma região central e uma região periférica do tumor, né? Então, se nós observarmos aqui nesse gráfico, essa região aqui que está marcada como 0, né, ela seria equivalente a essa região
periférica. Tá? Repara que na região periférica, a PO2 ela é bem alta e o pH ele é mais elevado. Né? Isso por quê? Porque na região periférica do tumor, nós temos vasos sanguíneos próximos, né, que mantêm a entrega de oxigênio relativamente estável. Né? O pH ele é um pH um pouco mais elevado, por quê? Porque nesse caso, essas células elas estão respirando, então estão oxidando completamente os nutrientes, né, e gerando CO2, que é eliminado na forma de bicarbonato. Né? Então, esse bicarbonato ele acaba caindo na circulação e sendo eliminado. Então, não há acúmulo de bicarbonato ou CO2 na região periférica. Por isso que o pH ele é relativamente estável. Repara que à medida que a gente vai caminhando da região periférica para a região mais central do tumor, né, aqui nesse caso, né, então aqui é a região mais central do tumor, veja que há uma forte, né, uma intensa redução na PO2, na pressão parcial de oxigênio, até chegar próximo de zero. Quer dizer, nesse caso, o que nós temos aqui? Né? Essas células mais internas do tumor, elas não têm oxigênio. O oxigênio delas aqui é praticamente zero. Que tipo de metabolismo essas células fazem? Né? Essencialmente, né, metabolismo fermentativo, né, a produção de lactato. O lactato, por sua vez, é uma molécula que é dotada de caráter ácido. Então, se nós observarmos aqui agora essa linha vermelha aqui, né, esse vinho, a gente vê que o pH ele cai, ele se torna mais ácido. E ele se torna mais ácido justamente pela maior produção de lactato dessas células mais internas. Né? É claro que nem todas as células tumorais conseguem sobreviver a esse ambiente inóspito, né, de anóxia e ácido. Né? E como nós podemos observar aqui nesse corte histológico de um tumor, né? Então aqui nós temos a massa tumoral, né? Marcado em azul aqui são vasos sanguíneos, né? Nós vemos que a região periférica do tumor ela está bem próxima dos vasos, né, que conseguem entregar nutrientes e oxigênio. Mas repara que a região mais central desse tumor aqui é uma região de necrose, a ICN aqui, né? Ou seja, necrose, morte, né? As células morreram, as células do tumor morreram. Quer dizer, nem essas células conseguiram sobreviver a esse ambiente tão inóspito. E com isso, essas células elas acabaram sucumbindo. Né? Mas voltando à questão do metabolismo, quer dizer, o que faz essas células tumorais, então, mudarem o seu metabolismo energético? Né? Então, voltando àquele exemplo, né, quando a gente observou a taxa de consumo de glicose naquela célula tumoral, né? Uma célula tumoral, mas pouco agressiva, né? Com uma malignidade baixa, nós vemos que na transição da normóxia para a hipóxia, nós vemos que essa célula aumenta a sua taxa de metabolização de glicose. Né? Isso caracteriza o efeito Pasteur. Ou seja, em hipóxia, as células aumentam sua taxa fermentativa como um mecanismo fisiológico de manutenção da produção de ATP. Se nós considerarmos agora uma outra célula, né, um tumor, uma célula tumoral também, mas um tumor muito mais agressivo do que este daqui, a MCF7, né, nós vemos que mesmo em normóxia, ou seja, mesmo quando essa célula, né, essa célula mais agressiva, ela é mantida em um ambiente na presença de oxigênio, em níveis normais de oxigênio, nós vemos que a taxa de consumo de glicose ela já é naturalmente muito maior do que a célula pouco agressiva. Né? Reparem, então aqui não há efeito Pasteur. Nesse caso, nós não temos um aumento do metabolismo de glicose por causa, induzido por conta da hipóxia. Né? Nesse caso aqui, né,
essas células elas sofreram uma reprogramação genética de modo que agora elas se tornam independentes do meio, não importa se o meio tem oxigênio ou não. Elas vão ter uma alta taxa fermentativa, independente das variações do meio, né? De maneira que, quando essa célula experimenta, né, a transição de normóxia para hipóxia, veja, a variação que ela tem, né, na taxa de consumo de glicose, né, ela é bem menor do que a variação que a gente observa aqui nas células menos agressivas, né? Quer dizer, essa variação aqui, percentualmente, ela é bem menor do que essa variação aqui, né? Então, essa variação na taxa de consumo de glicose de células em normóxia é conhecido como efeito Warburg, né? Então, o efeito Warburg nada mais é do que um aumento da taxa de fermentação causado por uma reprogramação genética dessas células, que é uma característica muito comum de tumores, né? Não todos os tumores, nós sabemos hoje que o efeito Warburg ele não é, um fenótipo que explica, que é observado em todos os tipos de tumores, mas ele é uma característica bastante comum nos tumores, né? E, inclusive, essa alta taxa de metabolização de glicose nos tumores, ela é usada como uma ferramenta de diagnóstico, né? Não só no diagnóstico, mas também como oferecendo uma possibilidade de terapia, né? E, nesse sentido, eu trago aqui para vocês a ideia, né, que utiliza como base a alta captação de glicose pelas células tumorais, que é a tomografia de emissão de pósitrons, ou PET, né? Então, essa tecnologia do PET, ela utiliza essa molécula, que é a fluorodesoxiglicose, é uma molécula de glicose normal, só que ligada a um átomo de flúor 18, um isótopo que produz uma partícula de pósitron, né? Então, o indivíduo, né, que tem suspeita de um tumor, essa molécula de FDG, né, então fluorodesoxiglicose, ela é injetada, né, no vaso sanguíneo, e esse indivíduo, então, ele é colocado num tomógrafo de pósitron, que vai gerar, então, uma imagem, né? Então, como essa molécula de glicose modificada, né, FDG, ela é modificada, ela vai emitir essa partícula de pósitron o tempo todo, né? E no local, e essa molécula ela vai se acumular nos locais aonde a glicose ela é altamente metabolizada, onde ela é transportada e metabolizada, né? Então, de modo que o indivíduo, né, quando o tomógrafo passa pelo corpo todo, gera uma imagem, né, do corpo todo, o sinal que a gente vê aqui, por exemplo, né, nessas duas visões, né, laterais e coronais, né, nós vemos aqui o cérebro, por exemplo, né, nós vemos um intenso sinal de fluorodesoxiglicose, né, dessa molécula aqui, no cérebro e no coração, né, dessa pessoa. E aqui, marcadinho aqui, pequenininho, nós vemos um tumor, né? Aqui a mesma pessoa, né, o cérebro, o coração e o tumor aqui. Então, quer dizer, esses são locais onde a molécula de glicose está sendo metabolizada de maneira mais intensa do que em qualquer outro lugar. Então, está aqui diagnosticado um tumor, um nódulo, nesse indivíduo, né? Se nós olharmos aqui essa outra imagem, né, no caso, um paciente com linfoma, aqui é uma marcação intensa da bexiga, porque a glicose, boa parte dessa glicose é eliminada na urina, né? Mas nós vemos vários nódulos, né, vários sinais com alta captação de glicose, né? Todos esses são nódulos de linfoma que captam intensamente glicose. Esse é um outro exemplo de um outro linfoma, né? Aqui o coração, né? Aqui o tumor, né? Numa região sagital e coronal, né? Então, essa tecnologia de PET-CT, ela é muito utilizada hoje no diagnóstico, graças ao fenótipo altamente fermentativo das células tumorais.
né? Mas eu quero deixar a mensagem de que essa característica, né, da alta capacidade fermentativa das células tumorais, ela não é compartilhada por todos os tipos de tumores, nem mesmo dentro do mesmo tumor, né? Se nós considerarmos, por exemplo, né, um tumor que se espalha, né, por dentro de um tecido, né, a partir, né, a região do tumor próxima a um vaso sanguíneo, essas células tumorais, elas estão expostas a uma pressão parcial de oxigênio, né, a uma oferta de oxigênio muito maior do que as células que ficam distantes do vaso sanguíneo, né? Então, essas células que estão distantes do vaso, essas são células que são altamente dependentes do metabolismo fermentativo e produzem altas quantidades de lactato, né? Então, esse é um tumor, né? É uma célula tumoral hipóxica, porque ela já está experimentando uma baixa pressão parcial de oxigênio, né? Então, nesse caso, a mitocôndria ela não vai contribuir para a produção de ATP. Ela vai, né, a oferta de ATP vai ser garantida essencialmente através das reações da glicólise, né? Enquanto que as células tumorais próximas dos vasos sanguíneos, né, como elas são mais próximas dos vasos e, portanto, da presença de oxigênio, essas células elas vão utilizar a mitocôndria como principal, né, as reações que ocorrem na mitocôndria, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, vão contribuir de maneira mais importante para a produção de ATP do que a fermentação lática, né? E uma das, então essas são exemplos, esses são exemplos, né, de mudanças metabólicas do tumor. E aqui eu trago para vocês esse fator de transcrição que é conhecido como RIF, né? RIF de Hypoxia Inducible Factor, né? Um fator de indução por hipóxia que aparentemente tem um papel extremamente importante de modo a garantir que essas células tumorais hipóxicas elas sejam dependentes do metabolismo de glicose, mantenham a sua produção de ATP associada à fermentação de maneira independente da tensão parcial de oxigênio do meio, né? E a descoberta desse fator de transcrição, né, essa é a estrutura proposta desse fator RIF, né, cujo entendimento, né, a descoberta e o entendimento de como esse fator funciona levou Greg Semenza, Peter Ratcliffe e William Kaelin a dividirem o Prêmio Nobel de Medicina em 2019 pela descoberta de um mecanismo pelo qual as células conseguem perceber e se adaptar à disponibilidade de oxigênio, né? Então, esse fator de indução por hipóxia, ele é fundamental no controle do metabolismo energético das células através da disponibilidade de oxigênio. Como é que isso acontece, né? Então, ao longo dos anos, se descobriu que esse fator de indução por hipóxia, ele controla a expressão de uma série de genes do metabolismo, não só metabolismo energético, né? Mas se a gente olhar aqui, nesse caso, olha, vários genes da glicólise, né, eles têm a sua expressão ativada, né, a lactato desidrogenase, aldolase, fosforitiquinase, piruvato-quinase, etc. A expressão desses genes ela é ativada por esse fator de indução por hipóxia. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que células, por exemplo, células tumorais que expressam RIF, mesmo na presença de oxigênio, né, garante que essas células aumentem a sua capacidade de fermentação lática, apesar dos níveis de oxigênio serem normais. Ou seja, essas células não precisam experimentar o efeito Pasteur, aumentar a glicólise quando ocorre privação de oxigênio. Elas já fermentam em alta velocidade, alta taxa, né? Então, essas são células que já estão preparadas para o pior, né, que é a hipóxia, né?
Então, elas não precisam acionar um mecanismo compensatório porque elas já acionam por antecipação, né? Bom, e de posse disso, nós sabemos hoje que a maior capacidade fermentativa das células tumorais ela é explorada como uma ferramenta quimioterápica. Então, drogas como a deoxiglicose, 3-bromopiruvato, lonidamina, né, inibem a atividade hexoquinase, inibem a glicólise, né, 6-ANAN, né, bloqueia o metabolismo da glicose 6-fosfato desidrogenase, né, não é a glicólise, mas é uma via importante no metabolismo de glicose. Oxamato é o inibidor da lactato desidrogenase, né, quer dizer, são estratégias que estão sendo utilizadas, né, como estratégias de modo a bloquear a proliferação de células tumorais através do bloqueio da glicólise, né? Mas em condições normais, né, como é que os nossos tecidos normalmente usam a glicose, né? Então aqui eu trago novamente uma imagem de corpo inteiro de um indivíduo sadio, né? Uma imagem de PET-CT, né? De FDG. E apesar da gente imaginar, né, quer dizer, a glicose ela é um nutriente muito importante para praticamente todas as células do nosso corpo, mas o maior uso dessa molécula não acontece em todos os tecidos ao mesmo tempo. Então, essa imagem aqui, ela mostra que em repouso, né, é o cérebro e o coração que vão utilizar a glicose e um pouco, né, o rim, né? Quer dizer, então aqui nós temos cérebro, coração e rim. Cérebro, coração e rim. Quer dizer, esses são os 3 tecidos que vão utilizar a glicose em repouso majoritariamente. Mas vai ser sempre assim? Não. Por exemplo, se houver uma mudança nutricional ou uma privação de oxigênio ou o desenvolvimento de um determinado tipo de tumor ou um exercício físico, né, uma condição fisiológica, né, no exercício físico, claramente os músculos vão aumentar a sua captação de glicose e metabolismo, por conta, né, da natureza metabólica, bioquímica desse tecido em particular, né? Mas é importante observar aqui que o uso da glicose como principal fonte nutricional não acontece em todos os tecidos ao mesmo tempo em condições de repouso, né? Por fim, a gente sempre lê nos livros, textos de bioquímica que a glicólise ela é uma via metabólica universal, né? Até onde se sabe não existem organismos que não sejam capazes de transformar a glicose em piruvato, mas na prática não é bem assim, porque nós sabemos hoje que existem bactérias, né? Por exemplo, esse gênero de bactéria, a Gracilibactéria, que não tem nenhum gene da glicólise ou das vias de pentose-fosfato. Ou seja, essa é uma bactéria que ela existe de uma maneira independente do metabolismo de glicose, né? Que é uma exceção importante, né? E isso não é só desse gênero, né? Existem outras bactérias, né? Essa linhagem MIA14, por exemplo, é uma arqueobactéria que, na verdade, não contém nenhum gene de metabolismo de carboidrato no seu genoma. Glicólise, gliconeogênese, veio das pentoses fosfato, ou até mesmo o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Quer dizer, essa é uma bactéria. Que tipo de nutriente essa bactéria usa, né? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E está na fronteira do conhecimento, né? Isso foi publicado há poucos anos atrás, né? Então, a gente tem muito a entender ainda o metabolismo de glicose e a natureza pela qual as células conseguem obter energia na sua maior diversidade na natureza, né? Então, com isso, eu concluo a nona aula. Lembrando que a glicólise ela é uma via metabólica praticamente universal, essencialmente citosólica e que pode ocorrer de forma independente das tensões de oxigênio no meio. Durante as reações da glicólise, 1 mol de glicose é transformado em 2 moles de piruvato,
produzindo um saldo líquido de 2 moles de NADH e 2 moles de ATP. O transporte e a fosforilação de glicose são etapas importantíssimas nessa via metabólica, né? Porque é o que vai garantir a entrada e a metabolização da glicose, na verdade, não só para a glicólise, mas para qualquer via metabólica dependente de carboidrato. A transformação de piruvato em lactato em vertebrados ou de piruvato em etanol e leveduras, né, a fermentação representa uma etapa crítica para a regeneração de NAD oxidado para a glicólise, e o fluxo glicolítico ele pode ser ativado tanto por reduções no nível de oxigênio, como é o caso do efeito Pasteur, ou por reprogramações genéticas, que é o caso, né, que ocorre nos tumores, né, e caracteriza o efeito Warburg. Né. Então, a bibliografia dessa aula recomendada, eu sempre recomendo o Stryer, de 2002, que está disponível gratuitamente no NCBI, e eu deixo também alguns sítios na internet, uma aula sobre glicólise, da professora Alicia Kowaltowski, do Instituto de Química da USP, em que tiver interesse em explorar outras possibilidades dessa via. Obrigado.